Olá! Nesta edição a gente fala sobre o juizado do torcedor, que já iniciou as atividades em 2015 por conta dos jogos de futebol na capital cearense. O Judiciário em Evidência mostra também a posse do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte como diretor da Escola da Magistratura do Ceará. O novo coordenador-geral da instituição é o juiz Aloísio Gurgel do Amaral Júnior e Telejustiça realiza em média 4.700 atendimentos por dia. O desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte tomou posse como diretor da ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, e o juiz Aloísio Gurgel do Amaral Júnior é o novo coordenador-geral da escola. A camerata da Unifor abriu a solenidade interpretando o hino nacional. Em seguida, homenageou o novo diretor da escola com a música Primavera, de Antônio Vivaldi. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Iracema do Vale, fez a abertura dos trabalhos. Ao transmitir o cargo, o desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo destacou as principais ações do período em que dirigiu a instituição. A escola apresentou uma carga extraordinária de cursos, todos eles credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Só para ter uma ideia, no primeiro semestre de 2014, foram 624 inscrições de juízes em cursos ofertados pela escola. Afora isso, nós colocamos uma situação totalmente regularizada, a publicação da nossa revista Temes. E criamos polos, instalamos nas cidades do Crato, Iguatu, Sobral e Crateús. Uma forma de ofertar cursos para magistrados e servidores do interior do estado, das comarcas do interior, sem haver necessidade de deslocamento para a capital. Após assinar o termo de posse, o desembargador Paulo Ponte proferiu o discurso. Ele agradeceu a indicação e disse que a gestão será pautada pelo diálogo. Democrata, por convicção, nossa administração será levada a efeito dentro do plano do diálogo, ouvindo e examinando proposta para colocá-las em execução conforme for o caso, com o fito de tornar a atividade pedagógica mais fácil de ser assimilada, posto que legitimada pelos nossos pares. O diretor da ESMEC ressaltou que buscará novas parcerias. Através de convênios, outras modalidades de integração, visando, dentro do princípio da reciprocidade, estabelecermos parcerias para criarmos uma situação nova, nos credenciando melhor para executar as propostas que nos serão submetidas. O juiz Aloísio Gurgel do Amaral Júnior, novo coordenador-geral da escola, garantiu que a gestão irá manter as ações que vêm dando resultado. O processo de docência na magistratura, ele é um processo que exige uma certa continuidade. Então nós não vamos mudar, nós vamos acrescer, nós vamos apenas aperfeiçoar. O ensino à distância, por exemplo, é algo que nós pretendemos crescer como técnica de aperfeiçoamento para ligar mais o magistrado à escola. A solenidade de posse ocorreu no último dia 11 e foi prestigiada por desembargadores, juízes, outras autoridades, servidores do judiciário e familiares dos novos gestores. O Telejustiça atende em média 4.700 usuários por dia. A principal demanda é a busca de informações sobre processos. O Telejustiça é a central de atendimento do Judiciário Cearense. Por meio do telefone 85-3216-6000, é possível tirar diversas dúvidas sobre fóruns, juizados, turmas recursais e tribunal. A principal busca é por informações processuais. Em segundo lugar, vem a procura de telefones e endereços de unidades da Justiça, além de nomes de magistrados e os locais de atuação. Segundo o coordenador do setor, Nelson Ricardo de Moraes Nogueira, o Telejustiça representa um canal de interação com o usuário.
Nossas informações hoje, elas versam em torno das informações de processo e informações que a gente diz de cunho administrativo. Quais são essas informações de cunho administrativo? Que são alimentadas por nós mesmos. São informações relacionadas aos magistrados que compõem as secretarias, os magistrados que estão substituindo ou que estão auxiliando no período de férias, uma determinada vara, os telefones dessas varas, os promotores de justiça que estão lotados nessas secretarias, os defensores públicos e muitas vezes também alguns núcleos que são criados, que muitas vezes a gente nem tem acesso inicialmente, o público liga avisando para a gente e aí a gente vai atrás dessas informações. Então eles ligam, a gente vê que essa demanda está muito grande, em torno dessa informação a gente vai atrás, vai procurar saber do que se trata, horário de funcionamento, telefone, o que faz para ser atendido. Normalmente funciona assim e a gente tem tido uma boa parceria ao longo desses 18 anos com relação à participação do público nas nossas bases. Nelson Ricardo explica os dias e os horários com maior procura de informações. A gente funciona de segunda a sexta. A gente não funciona nos finais de semana. Então, na segunda-feira, por conta de ter ficado 2 dias, e ainda mais quando de repente tem um feriado na sexta-feira, aí que a demanda na segunda é maior mesmo. Então, assim, as pessoas concentram essas informações para tirar na segunda, terça, quarta-feira, na quinta e sexta, a demanda já cai. E durante os dias, há horários em que o atendimento é bem maior do que outros. Como, por exemplo, no horário de 9 às 10, 10 às 11 e de 2 às 3, 3 às 4. Acredito eu que é o horário que as pessoas estão chegando nos escritórios, né? Ou seja, já fizeram as suas obrigações iniciais, né? E vão ligar para saber dos seus processos e obter essas informações. O atendimento na central telefônica é das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Já na recepção disponível no Fórum Clóvis Bevilacqua, o horário é das 8 às 18. O setor fica na terceira sala à direita da entrada principal do Fórum de Fortaleza. São 4 guichês, com intenso movimento de pessoas à procura de dados processuais. O Telejustiça é um serviço essencial tanto para os advogados como para os usuários comuns. A agilidade, precisão na informação e solicitude no atendimento. Eu utilizo o Telejustiça basicamente 3 a 4 vezes por semana, né? Sempre que venho aqui pela manhã, que é um horário mais tranquilo, a gente vem, informa o número do processo ou o nome da parte e os atendentes fazem a pesquisa e dão o retorno a nós. Todos os atendentes e supervisores do Telejustiça passam por constante treinamento. O resultado é o nível de satisfação do usuário, que é sempre acima de 95%, segundo pesquisa realizada diariamente pelo setor. Quando a gente nota que aquela pessoa veio pela primeira vez no Telejustiça, a gente entrega, ou então uma vez por mês a gente entrega a cada pessoa o papel, ela preenche e é colocado numa urna aqui, que todo mês a gente recolhe e faz a avaliação. O Telejustiça funciona desde 1996, de segunda a sexta-feira. O número de atendimentos por dia é de 4.700, em média. No próximo bloco, o Juizado do Torcedor inicia a atuação em 2015 por conta dos campeonatos de futebol em Fortaleza. Com o início da temporada dos campeonatos de futebol, o Juizado do Torcedor também voltou a funcionar durante jogos na capital cearense. O Juizado atende desde maio de 2012. Aqui no estúdio eu recebo a juíza Maria José Bentes Pinto. A magistrada é titular do 4º Juizado Especial de Fortaleza e do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Maria José, como é a atuação do Juizado do Torcedor? Nós temos em fase preliminar os plantões, né, onde os fatos de menor potencial ofensivo são logo resolvidos lá no estádio onde acontece o jogo, que pode ser no Castelão, no PV, e logo proximamente ele vai se estender para o interior, né, porque nós temos uma coordenação no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, que é presidida pelo desembargador Mário Parente, e na realidade a resolução que criou a vara do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, ela é de jurisdição estadual. Então nós já estamos nos empenhando, o desembargador já está em entendimento com o Ministério Público, para que realmente se implante também nas cidades que têm times participando dos campeonatos, né? Quais os delitos que o Juizado do Torcedor tem competência de analisar? Na realidade, o Juizado do Torcedor ele tem jurisdição plena de rito ordinário e de rito especial. As audiências que a gente faz nas arenas, onde estão acontecendo os jogos, são aquelas que envolvem delito de menor potencial ofensivo, aquele que a pena vai até 2 anos.
só está fora da competência do juizado do torcedor os delitos que são da competência do tribunal do júri. Delitos contra a vida. A decisão sai no mesmo momento? Sai do mesmo momento, se for de menor potencial ofensivo, e o agente preencher as condições, porque às vezes ele tem outros delitos, aí ele não pode ser contemplado, ele passa a responder uma ação penal. Senão ele no processo administrativo, já se resolve lá no estádio mesmo, onde o fato aconteceu, né? Quais as punições aplicadas pelo juizado do torcedor? Em sede de transação penal é prestar serviço gratuito à coletividade ou pena pecuniária. Não sendo de transação penal, aí a gente tem que ver a dosimetria da pena, que a lei já diz o quanto que ele pode ser apenado em pena privativa de liberdade, e se ele merecer, depois de um julgamento, saindo uma condenação, aí, se for o caso, essa pena privativa de liberdade também é substituída por uma pena restritiva de direito. E o que ocorre quando o infrator é reincidente? Aí ele não é beneficiado lá. Ele não recebe nenhum dos benefícios da Lei 9099/95, que seria a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Ele sendo reincidente, ele vai responder uma ação penal e aí, ao final, ele será julgado. Se condenado, dependendo da circunstância de antecedente dele, essa pena poderá ser substituída, senão ele vai cumprir pena privativa de liberdade. Aí a gente expede a carta de guia para o juiz das execuções criminais do Fórum de Fortaleza. Doutora Maria José, quando o infrator é proibido de frequentar os estádios? Todas as vezes que ele ainda estiver vinculado a um processo. Ele tanto faz naquela fase preliminar, como num julgamento, numa decisão de um processo criminal, ele fica impedido de comparecer aos eventos esportivos enquanto estiver vinculado ao processo. Existe um tempo máximo de proibição? Existe até 3 anos. E se ele reincidir nisso, aí ele pode ficar, em definitivo, que o Estatuto do Torcedor prevê isso, afastado. Significa dizer também que não é só daquela modalidade desportiva, futebol. Ele envolvido no processo, ele é proibido de participar, de comparecer em qualquer evento desportivo. Pode ser uma competição lá no ginásio Paulo Sarazate, de basquete, de vôlei, de futebol de salão. A lei não especifica, ela não limita a presença dele só no futebol. E isso já aconteceu aqui em Fortaleza, de uma pessoa ficar proibida de frequentar o estádio? Eles ficam proibidos. Agora, se você me perguntar se esta proibição está tendo efetividade, eu tenho que lhe confessar que não. Por vários fatores. Primeiro deles, porque nós precisamos ter um local para que ele fique no momento que o jogo está acontecendo. E nós ainda não temos. Mas o Tribunal, Desembargador Mário Parente, nós já nos reunimos com o Ministério Público e nós já estamos nos empenhando para realmente criar o núcleo onde esses torcedores impedidos devam comparecer 2 horas antes do início da partida, uma hora depois, e ficar lá. Só que a gente ainda não fez isso porque temos que impor para ele, de levar para ele programa ressocializante. Espaço nós temos espaço no Tribunal de Justiça, temos espaço no Fórum. E temos também um anexo na sede do Juizado do Torcedor, que provavelmente esse núcleo funcionará lá. Mas como ainda precisa de reforma, de limpeza, a ideia inicial é que esse núcleo venha a funcionar num dos auditórios aqui do Fórum. Ou seja, doutora Maria José, para quem está em casa entender, o objetivo é fazer com que esses torcedores que ficarem impedidos fiquem em um local reservado durante os jogos para evitar e garantir que eles não compareçam. Não compareceram lá, Porque quando a opção, digamos assim, a opção por prestar serviço de horário, prestar serviço à coletividade, é dele, porque a gente tem que adequar a condição dele. Nunca ele pede assim para ser no horário de jogo, sábado e domingo. Ele sempre arranja um horário e a gente não pode impor, olha, na hora do jogo você vai prestar serviço da coletividade lá no Zé Frota. Né? Ele diz o horário da disponibilidade dele. E esse horário a gente manda para o Zé Frota ou para outra instituição e ele vai nesse horário. Mas quanto à presença dele lá no jogo, nós já tivemos casos de 2 que estavam impedidos de ir, e lá eles foram apanhados já cometendo outros delitos.
Por isso que a gente sabe que ele estava lá dentro, porque ele voltou já envolvido no outro delito, tá entendendo? Então é importante garantir que eles estejam longe dos estádios durante os jogos. Até porque a gente também já tem comprovação de que eles voltam a praticar os fatos delitivos. Eles vão para lá para tumultuar, até porque ainda não estão assim, bem conscientizados do que é ser torcedor, da paixão, do amor que você tem que ter pelaquilo que você diz que gosta, que diverge de semear violência, discórdia, né? Amor não combina com violência, né? Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta do intervalo e continua com a gente a juíza Maria José Bentes Pinto. Ela é titular do 4º Juizado Especial de Fortaleza e do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Ceará. Doutora Maria José, além do juiz, que outros profissionais do judiciário participam do plantão nos estádios e é preciso a participação de outras instituições? Funcionários do judiciário, né? Funcionários da 4ª Unidade, funcionários da vara do Dr. Zé Maria, da vara do Dr. Paulo de Tarso, que sempre a gente leva, atuam mais os funcionários do 4º Juizado, porque desde o início, né, desde maio de 2012, eles sempre aceitaram colaborar. Oficiais de justiça, que também são servidores do judiciário, e técnicos de informática. Outras instituições que funcionam, o Ministério Público, né, e a Defensoria Pública. E atualmente, já até por imposição legal também, nós temos que ir atrás celebrar parceria com outras instituições, para que a gente possa implantar os programas de ressocialização. Principalmente porque no meio dos torcedores que cometem fatos delitivos, a maioria tem envolvimento com drogas. Então nós precisamos muito de celebrar parceria com as secretarias sociais, né, tanto do Estado como do município, psicólogos, né, e vários outros segmentos da sociedade, segmentos religiosos, se quiserem, porque a gente precisa realmente ressocializar esse povo. A gente tem que começar do início, para que ele aprenda a ser torcedor. É uma reeducação de comportamento. Né? Para ele continuar lá, eu particularmente tenho muita tristeza quando eu tiro uma pessoa dessa do evento esportivo, sabe? Porque ali eu acho bonito, eu acho lindo a prática desportiva, eu adoro, sou apaixonada por ela. Fico triste quando eu tenho que afastar uma pessoa desse momento, mas infelizmente a gente não tem opção. Para ele ser reintegrado, é preciso que ele aprenda, ele receba uma reeducação de como ser torcedor. Doutora Maria José, quais jogos contam com o juizado do torcedor? Aqui em Fortaleza, todos os jogos que acontecem no PV e no Castelão, o juizado comparece, todos. A gente nem olha qual é o time que vai jogar. Todos os jogos que acontecem, oficiais que acontecem nessas duas praças esportivas, nós cobrimos plantões. Independente do tipo de campeonato? Independente do tipo de campeonato. Tem vários campeonatos, né? Copa Brasil, Brasileirão, Copa do Nordeste. Então, todos esses campeonatos nós temos tirado plantões. Quando eu digo nós, nem todos os jogos sou eu a Mazé. Nós contamos com mais 2 colegas juízes, que é o Dr. Zé Maria Salles e o Dr. Paulo Nogueira, que sempre colaboraram, né? Desde dezembro de 2012, eles passaram a integrar, porque de maio a dezembro eu fiquei sozinha. Quando é preciso mais de um juiz plantonista? Clássicos, Fortaleza e Ceará, né? No mínimo 2 juízes. E também eu quero ressaltar que os fatos que estão acontecendo fora das arenas, eles são levados para os distritos policiais, né? E às vezes, como por exemplo na Copa do Mundo, vários juízes trabalharam no entorno do Castelão, nas proximidades da Beira-Mar, na vara do juizado 16º. Então, dependendo do evento, outros colegas são convidados a participar e participaram. O plantão começa quanto tempo antes do jogo? E depois do término da partida, o serviço prossegue? A lei manda 2 horas antes.
ela até especifica um horário após o término, mas esse horário a gente nem pode cumprir, porque depende do que tem para fazer lá. Teve jogo do Ceará e Fortaleza, uma vez no TV, que nós saímos 4 horas da manhã, uma vez que foram detidos 195 torcedores. Né? E a maioria celebrou transação lá porque preencheu os requisitos. Então, esse horário pós-jogo, a gente não tem como seguir, porque a nossa obrigação é encerrar os atos administrativos possíveis de serem encerrados lá. Então, enquanto a gente não encerrar, a gente não vai embora. Doutora Maria José, quando o caso é encaminhado para o juizado do torcedor e de grandes eventos? Sempre que a pessoa, que o agente não preenche os requisitos para ser beneficiado com transação penal lá onde está acontecendo o evento, o jogo. Aí ele é encaminhado, nesse caso, deixa de ser um TCO e vai ser instaurado um inquérito, se for na área criminal. E depois é encaminhado porque ele vai passar a responder uma ação penal. E se for da área civil, a gente aguarda a iniciativa da parte para ver se ela quer prosseguir, questionando o que ela foi postular lá na hora do plantão. Como a senhora avalia a atuação durante as Copas do Mundo e das confederações? Nas confederações, a atuação do juizado ela foi mais light, menos, digamos assim, tumultuada. Na Copa do Mundo, no último jogo, no jogo do Brasil aqui, eu nem vi o hino nacional, embora a FIFA tenha botado um telão na nossa sala, porque nós tivemos 87 pessoas reclamando de ingressos furtados no interior da arena. E eles queriam adentrar. E a gente não tinha como mandar reimprimir os ingressos, até porque de início a gente já não podia fazer isso mesmo, porque já tinha até uma decisão do CNJ, que não podia, isso era verdade, por questão de segurança não podia, porque iam ficar 2 pessoas com o mesmo ingresso, como é que a gente podia? Mas a gente teve a ideia de expedir liminares, nós expedimos 18 liminares em bloco, para que oficiais de justiça, juntamente com a polícia, fossem lá no setor, na cadeira, porque todos os ingressos eram nominais e tinha o setor definido. E ver se a cadeira estava ocupada e não estava no nome da pessoa, que a pessoa viesse à nossa presença para justificar como ela conseguiu aquele ingresso. Na primeira liminar, os oficiais de justiça já apresentaram 4 pessoas. Na primeira liminar, eram 10 pessoas envolvidas. Apresentaram 4 pessoas e eles já identificaram de quem tinha comprado ingresso furtado. E aí, já na segunda liminar, um bloco de 11 pessoas, os oficiais de justiça já nem tiveram tanto trabalho, porque a FIFA entendeu que as pessoas que estavam reclamando deveriam entrar, que não tinha mais condição. Nós não mandamos que a FIFA reimprimisse ingresso, não. Nós determinamos, concedemos liminar para oficiais de justiça, acompanhados da polícia, irem lá no setor. E se a pessoa não estava com ingresso no nome dela, ela vinha esclarecer. E isso surtiu efeito. Algumas pessoas já entraram no segundo tempo do jogo, mas conseguiram entrar. E acho até que a liminar foi exitosa, porque que eu tenha conhecimento, só temos lá uns 3 processos que prosseguiram reclamando com ação civil. Os demais não foram para uma amostra de 87 pessoas e a gente ter só 3 processos, 3 pessoas ainda reclamando reparação de danos morais, porque não assistiram toda a partida, aquela coisa. Então, acho assim que as liminares concedidas foram exitosas. A experiência mostra que o juizado do torcedor é necessário e que deu certo? Ele é necessário, ele é importantíssimo e precisa urgente implantar os programas que a própria lei, que a Lei 10.671, ela é de 2003, ela já determina que sejam implantados os programas, porque não basta só a gente estar condenando, apenando, a gente tem que implantar programas que dê para reeducar. Doutora Maria José, é importante ressaltar também que a atuação não é somente em jogos de futebol, não é? Não, a vara é juizado de torcedor e grandes eventos. E a sociedade, os promotores de evento, eles já estão reconhecendo da nossa existência, tanto que eles já estão mandando
ofícios comunicando o evento que vai realizar, e nós já tivemos até promotores de eventos solicitando a presença do juizado do torcedores e eventos, e até nós não fomos porque percebemos que não tinha condição de acomodar, porque também a gente tem que pensar na segurança dos profissionais que estão trabalhando lá. Né? Em alguns cantos fica difícil a gente comparecer como plantonista, a falta de uma estrutura mínima, né? Porque no espaço físico nós vamos implantar, digamos assim, cadeira, birô para se sentar, porque a gente pode levar o micro, a internet móvel, onde a gente possa presidir uma audiência. Juiz, promotor, serventuários da Justiça, Defensoria Pública e a própria pessoa envolvida no litígio, quer de natureza criminal ou civil. Eu conversei com a juíza Maria José Bentes Pinto. O assunto foi o juizado do torcedor. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço e faço um convite a todos os torcedores que se empenhem em conclamar uma presença no estádio, ou nos estádios, ou até durante a locomoção, nos ônibus, nos terminais de ônibus, uma presença pacífica, harmoniosa, voltada para contribuir para uma paz. Que aquela alegria do momento de estar indo torcer, de ser um torcedor, se transforme numa felicidade. Que os eventos possam prosseguir acontecendo numa paz, que é o que a gente espera de todo mundo. Nós precisamos de paz, é disso que nós precisamos. O Judiciário em Evidência está terminando. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar no próximo programa.